Hoje vamos iniciar com a nossa videoaula de geografia, isso mesmo. Então, aí em cima da página 148, vamos anotar atividade Edmundo, certo? Fizeram a anotação? Então, vamos lá. Vamos iniciar o capítulo 5 de geografia, diferentes formas de observar a paisagem. Então, a professora vai aproximar a imagem aqui para vocês verem melhor, mas também vocês devem acompanhar com o livro de vocês, ok? Em 2 de setembro de 2018, um incêndio destruiu o Museu Nacional do Brasil, localizado na cidade do Rio de Janeiro. A tragédia foi transmitida pelos jornais, televisão e internet, e todos puderam ver algumas imagens do triste acontecimento. Olha só, pessoal, como ficou o Museu Nacional do Brasil. Tá? Ele ficou todo queimado, todo destruído. Imagens como a dessas páginas são feitas, vocês viram, dá para vocês perceberem aí que essa imagem está sendo feita de cima, né, desse museu. É uma imagem aérea, né? Imagens como a dessas páginas aí são feitas com o drone. O drone é esse equipamento aqui, olha, que tem na imagem, que vocês já devem conhecer, né? Que é um equipamento eletrônico que possui hélices para voar e uma câmera para fotografar e filmar. Os drones são controlados por pessoas e podem ser úteis para transporte de mercadorias, segurança para agricultura, entre outras funções. Nesse capítulo, vamos revisar o que aprendemos sobre paisagens e conhecer diferentes formas de observar e representar o espaço geográfico. Então, no capítulo anterior, nós falamos bastante sobre paisagem. Só que as paisagens, elas podem ser observadas de vários ângulos, de diferentes formas. E é isso que nós vamos falar nesse capítulo, certo? Então, vamos lá para a próxima página, página 149. Revisando as transformações das paisagens. Você estudou nesta unidade que as paisagens são resultado da ação da natureza e do ser humano. Você também aprendeu que as paisagens são compostas por dois tipos de elementos, que são os elementos naturais e os elementos culturais. Nós sabemos que os elementos naturais vêm da natureza, né? A natureza que nos oferece, que nos proporciona. E os elementos culturais são os elementos construídos pelo homem. Então, vamos grifar esse trecho que é muito importante. Você estudou até elementos culturais. Grifem, que esse trecho é importante. Como vocês sabem, os agentes naturais, como os ventos, as águas das chuvas, dos rios e mares, agem lentamente e são capazes de causar grandes transformações. Já as paisagens culturais, por causa das ações das pessoas, podem mudar mais rapidamente, né? Vamos revisar os conceitos do que aprendemos ao longo desta unidade, observando algumas paisagens. Agora nós vamos observar a cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Olha, Praia da Lagoinha do Leste, em Florianópolis. Nós podemos ver grande, né, presença de vegetação. Mercado Público de Florianópolis. Aí é a vista aérea da cidade de Florianópolis, é a vista de cima da cidade. Que, como nós acabamos de ver no início do capítulo, essas imagens podem ser capturadas utilizando drones, né? Nós temos aqui em destaque o Palácio Cruz e Souza, tá? Que já foi sede do governo estadual. E hoje é a casa do Museu Histórico de Santa Catarina. Ele se tornou um patrimônio histórico do estado no ano de 1984,
quando se torna patrimônio, as características dele, né, as características originais não podem ser modificadas, ele não pode ser transformado. Algumas construções que permanecem na paisagem podem contar um pouco da história daquele lugar e das pessoas que vivem lá. Elas podem se tornar patrimônios históricos e culturais e serem preservadas para gerações futuras. Então, turminha, quando eu modifico, eu transformo a paisagem, é difícil de analisar o que aconteceu lá anteriormente, né? Então, por isso que alguns lugares, algumas paisagens, elas são consideradas como patrimônio, para que não seja alterado e assim possa contar a história daquele lugar, a história de um povo, tá? Aqui nessa imagem, turminha, nós podemos ver tanto elementos naturais, né, que é da natureza, como o mar, as árvores, né, toda a vegetação, e também elementos culturais que são produzidas pelo homem, como os prédios, os casarões, as pontes. Agora nós vamos lá na próxima página. Mapeando o mundo. Vamos prestar atenção que logo tem atividade por aí. Você já ouviu dizer que tudo depende do ponto de vista? Vocês nunca conversaram com alguém que falou assim, mas tudo depende do ponto de vista. O que será que isso quer dizer, hein? Tudo depende do modo, da maneira como você está olhando, né? Isso significa, turminha, que existem várias formas de perceber e entender o mundo à nossa volta. Quando observamos as paisagens, acontece algo semelhante, pois existem maneiras diferentes de perceber o que está ao nosso redor. Tudo depende de onde o observador está localizado quando observa algo. Então, depende da posição que eu estou perante ao que eu estou observando, tá? Nesse mapeando o mundo, o Lito vai ser o nosso observador. Ele que vai observar, o personagem do Sax. Ele está observando uma peça de Lego, dessas que vocês já brincaram na casa de vocês, e tem crianças que ainda brincam e que eu acho muito legal. Ele está observando uma peça de Lego, só que em 3 posições diferentes. O Lito, ele está na mesma posição, tá? Só que ele está analisando uma peça, só que ela está em 3 posições diferentes. Ajude o Lito a desenhar a peça de Lego. Olha só o que ele está falando. Você já brincou de Lego? Esse brinquedo existe desde 1934. Olha só, turminha, esse brinquedo é bem antigo, hein? E é um dos mais populares do mundo, é um dos brinquedos mais conhecidos. Agora nós temos o Lito aí. A primeira posição que ele está observando, olhem só o Lito. Olhem onde está a peça de Lego. Ele está olhando de cima para baixo, certo? Desenho como o Lito vê a peça no espaço abaixo. Olha só, faz de conta que a peça está na mão da professora. Se a peça de Lego estivesse na minha mão, como eu estaria vendo essa imagem? Vocês vão desenhar aí nesse quadradinho verde, certo? Essa é a chamada visão vertical. Vamos grifar aí, turminha. Quando vemos do alto, ou seja, de cima para baixo. As fotografias de satélite são tiradas nesse ângulo de visão. Então, uma visão vertical, ela é de cima para baixo. Grifem aí. Esta é até ângulo de visão. Então, nesse quadro verde, vocês vão desenhar a imagem do Lego, né? Vista na visão vertical. Na próxima página, agora nós temos o Lito. Agora ele está observando a peça de frente, tá vendo? Olha a posição que o Lito está. E do alto. Então, de frente para a peça e do alto. Essa é chamada de visão oblíqua. No espaço abaixo, reproduz a imagem da forma como ele a vê. Então, nesse quadradinho aí, quadrinho amarelo, vocês vão desenhar como o Lito está vendo essa peça de Lego. Gente, uma dica. Se vocês tiverem Lego na casa de vocês, vocês podem fazer isso, tá? E daí vocês vão poder retratar melhor como vocês estão vendo a peça. Combinado? Por fim, desenhe a peça de Lego de frente. Olha só como o Lito está. Olha como está a peça de Lego. Vocês vão desenhar a peça de Lego de frente.
Nessa posição, temos a chamada visão frontal. Quando tiramos uma selfie, a fotografia geralmente reproduz esse tipo de visão frontal, visão de frente, tá? Podem grifar aí esse trecho também que é importante. Então, vocês podem analisar a posição do lito perante a peça de Lego e desenhar como ele está vendo a peça de Lego nas 3 situações que a professora acabou de falar. Combinado? Façam com bastante atenção, com bastante dedicação e até daqui a pouquinho, hein?